Quando a gente fala para alguém de aterramento, pelo menos para mim, quando eu comecei a aprender, me apresentaram, né, me introduziram ao aterramento, o que eu via é isso que eu ilustrei aqui nesse slide. Eu via umas coisas físicas, ou era uma haste, ou era um anel, ou era um aterramento aqui de um pé de uma torre, ou era um aterramento em malha. Era isso, e me apresentaram na época esse símbolo de aterramento aqui. Como vocês sabem, né, padronização de simbologia em instalação elétrica é ficção científica, não existe, né, na verdade. Porém, eu acho que esse é o único símbolo que todo mundo usa igual, esse símbolo aqui do aterramento. E ele representa tudo isso que a gente está olhando aqui nessas imagens, né? E na minha avaliação, na minha experiência, tanto de estudar o assunto, quanto de ensinar esse assunto, eu acho que um probleminha que tem nessa mística toda, né, que eu posso dizer assim, sobre aterramento, é as pessoas, em geral, por conta desse tipo de treinamento que a gente recebe geralmente na escola, olha para o aterramento como essas coisas que estão no slide. Ou eu olho como uma haste, ou eu olho como uma malha, ou eu olho como esse símbolo. As pessoas dificilmente explicam para a gente que o aterramento é mais um componente da instalação elétrica, como é um condutor, como é um disjuntor, como é um DR, como é um conector. O aterramento, esse cara, esse ente aqui, ele é um componente da instalação elétrica. E como qualquer e todos os componentes de uma instalação elétrica, a maneira que a gente deve olhar para os componentes da instalação é essa que está nesse slide. Para mim isso foi um clique em aterramento quando eu deixei de olhar para aterramento olhando uma haste, ou olhando uma malha, ou olhando esse símbolo que não quer dizer nada, e passei a olhar para o aterramento como isso aqui, ó, um circuito elétrico. Então, o aterramento é um circuito elétrico da instalação. Eu tenho lá o meu circuitinho formado pelos condutores, né, pelo disjuntor, pelo DR, pelo não sei o que, parari, parará, parará. E tem mais um componente que faz parte dessa instalação, que é o aterramento. Assim como o modelo equivalente do circuito elétrico, eu troco tudo aquilo, né? Eu troco o quadro, o disjuntor, o contato do disjuntor, mais não sei o que, o barramento, o cabo, eu troco tudo isso, eletricamente falando, por uma impedância. Eu tenho que pensar igualzinho para o aterramento. Aquele símbolozinho que a gente conhece aqui, eu tenho que mentalmente trocar por um circuito elétrico que tem uma impedância. Todo aterramento tem uma resistência, uma indutância, uma condutância e uma capacitância. Todo aterramento. Se ele tem resistência, essa resistência, ela tem um valor quando eu estou trabalhando num sistema em corrente contínua e um valor um pouquinho diferente, um tiquinho a mais, por causa de efeito pelicular, essas coisas, quando eu estou trabalhando em corrente alternada. Não é tão mais assim alternado. O efeito da frequência no valor da resistência comparado à indutância e capacitância é mínimo, né? Mas de qualquer maneira, o aterramento, se eu estou em corrente contínua, o valor da resistência é 1, aí é o valor da essência de aterramento em corrente contínua. Se eu estou em corrente alternada em frequência industrial, o valor da resistência em corrente alternada é outro. Então, eu tenho primeiro esse componente. Eu tenho a indutância de aterramento
Indutância, existe campo, quando circula corrente pelo aterramento, é gerado o campo magnético. Eu tenho indutância, portanto. Essa indutância, eu não preciso lembrar, ela é diretamente proporcional à frequência. Em baixas frequências, o valor em baixas frequências, o valor da reatância indutiva associada à frequência é pequeno. Essa indutância de aterramento ela é da ordem de 1 microhenry por metro do sistema. É lá microhenry. Quando eu estou em frequência industrial ou frequências relativamente baixas, essa indutância de aterramento não é nada. Quando eu vou para quilo, megahertz, alguns megahertz, onde eu já estou trabalhando em sistemas com frequências maiores, ou quando eu estou trabalhando com impulsos que têm equivalentes a eles frequências elevadas, o valor da indutância, da reatância indutiva, começa em muito a se sobrepor à da resistência ôhmica, e até ignora-se a resistência ôhmica lá nas altas frequências e nos impulsos. Idem capacitância. Quando eu começo a ter frequências mais altas, a reatância capacitiva vai mudando conforme muda a frequência. Então o que a gente tem? Todo o aterramento ele é composto por resistência, indutância, capacitância que gera uma impedância de aterramento. E o que resulta na prática é que quando eu tenho sistemas em corrente contínua ou em frequências industriais, o valor numérico dessa impedância de aterramento que predomina é a resistência. Quando eu estou trabalhando em altas frequências ou impulsos, o valor da resistência de aterramento já não serve para mais nada e prevalece a impedância de aterramento. Dependendo da frequência, joga mais a indutância, joga mais a capacitância, a reatância indutiva, reatância capacitiva. Mas eu não falo mais em resistência de aterramento. Eu só devo falar resistência de aterramento quando eu estiver em sistemas ou analisando assuntos em corrente contínua ou em frequência industrial. Sair dessa situação, eu tenho que mudar o palavreado, eu vou ter que estar falando agora e determinando impedância de aterramento. Esquece resistência de aterramento. Então, por exemplo, meu assunto é choque elétrico. Choque elétrico, na NBR 5410, nós estamos trabalhando com choque elétrico ou em corrente contínua ou normalmente em frequência industrial, valores baixos de frequência. Acabamos de ver, se o assunto é choque elétrico onde eu estou em corrente contínua ou frequência industrial, o meu assunto é efetivamente saber a resistência de aterramento, resistência. Só que não é em qualquer esquema. A resistência de aterramento só interessa para a determinação de proteção contra choque elétrico no esquema de aterramento TT e IT. Se eu trabalho com TN, que é a maioria dos esquemas de aterramento na prática, eu não preciso saber o valor da resistência de aterramento. Pode ser infinito, não me interessa o valor da resistência de aterramento no TN. Me interessa sim, para determinar o DR e outras coisas, no TT e no IT. Então aqui, ó, me interessa a resistência de aterramento quando o assunto é choque elétrico e só no TT e no IT. Outro assunto, corrente de falta. Eu tenho uma falta fase terra, ok? Uma sobrecorrente, um curto fase terra. De novo, no TT e no IT, a corrente vai passar pelo aterramento. Então, como eu estou de novo falando aqui de corrente contínua ou frequência industrial, no TT e no IT me interessa saber o valor da resistência de aterramento. Agora vou mudar de assunto. Nós estamos falando de sobretensão por descarga atmosférica.
Estamos falando agora de impulso. Nós estamos falando de impulso que não tem nada a ver com sinal em corrente contínua, muito menos frequência industrial. É um impulso que o equivalente dele é uma altíssima frequência. Altíssima frequência. Na altíssima frequência já não me interessa mais, não serve para nada, não tem nenhum significado o valor de resistência. O que vai interessar em impulso, em sobretensão, é a impedância característica do sistema, é a impedância que o sistema enxerga para o impulso. Então a gente ficar falando aí, qual é o valor da resistência de aterramento? Eu tenho que ter 10 ohms para o para-raio. Cara, é absurdo falar isso. O Hélio e o Jobson vão tratar lá no curso deles, das 54, nas lives. Tanto é que saiu da norma. Quando nós estamos escolhendo o DPS, quando a gente for determinar sistema de proteção contra descargas atmosféricas, as medidas de proteção contra a sobretensão, a parte 4 da 5419, quando for determinar DPS pela 5410, quando for projetar o próprio SPDA, o para-raios da 5419, o assunto é impedância de aterramento, que inclusive não tem um valor, é o melhor possível. O que a norma determina é que a gente tenha o sistema mais bem construído possível, para que ele tenha a menor impedância característica, impedância ao impulso. Esquece resistência de aterramento quando a gente está falando em DPS, em sobretensão, em SPDA. Outro assunto que você esquece resistência de aterramento, não tem nenhum sentido falar. Quando nós estamos tratando de aterramento de equipamento eletrônico sensível, inversores para cima, em CPDs, data centers, estamos ali trabalhando em faixas de megahertz. Aterramento em megahertz não aparece, a resistência de aterramento não comparece. Quem comparece é a impedância. São indutâncias, capacitâncias, reatâncias indutivas, reatâncias capacitivas que comparecem no sistema quando a gente está trabalhando em altas frequências, por exemplo, na parte de aterramento, tanto funcional quanto de proteção para os equipamentos eletrônicos sensíveis, fora toda a parte de compatibilidade eletromagnética. Entendido? Então, qual é a conclusão dessa introdução aqui? A gente só tem sentido falar em resistência de aterramento nos esquemas TT e IT, então só no TT e no IT, e mesmo assim, quando a gente for analisar proteção contra choque, falta fase terra. E já de cara eu te digo, né? Você já sabe, eu reforço, não existe na 5410 nenhum valor mínimo pré-estabelecido. Você não vai encontrar em nenhum lugar da 5410, muito menos da 5419, nenhum valor de resistência de aterramento mínimo a ser atendido. Vai ter sim fórmulas para determinar o valor da resistência de aterramento em função da tensão de contato e da impedância de aterramento. Aí você calcula o tempo de atuação do DR, enfim. Tem umas formulinhas que dizem, para proteção aqui, a tua resistência de aterramento tem que ser de 866 ohms, sei lá, qualquer número. Aí sim, mas você vai calcular, não é que na norma está escrito no esquema IT o valor da resistência de aterramento mínimo é 10 ohms, não tem isso, ok? Então, ó, tudo que eu vou mostrar para você de cálculo de resistência de aterramento na sequência só serve se você estiver trabalhando em esquema TT ou IT, olhando a parte de proteção contra choque elétrico ou curto-circuito fase terra. É só nesse recorte que faz sentido a gente estar falando de resistência de aterramento. Nenhum outro contexto de instalação tem sentido falar em resistência. Ou simplesmente esse assunto não interessa a resistência,
ou o que interessa é a impedância característica, a impedância de aterramento, é como ela enxerga um surto, por exemplo, como ela enxerga um sinal de frequência elevada.